de não condenar Jesus, por não ter encontrado nele nada que de fato o incriminasse, nada que de fato o tornasse digno de ser crucificado e condenado. Mas que depois de tantas tentativas, na negativa do povo de Israel e da liderança religiosa daquela época, Pilatos então traz Jesus até o tribunal, põe Jesus em julgamento, e o povo que outrora devia tê-lo recebido agora pede a sua condenação. Pilatos, atendendo o pedido do povo, manda açoitar Jesus com chicote, com bofetadas. Os soldados de Roma escarnecem Jesus e tecem então uma coroa de espinho e colocam sobre a sua cabeça, perfurando o seu crânio. E agora então Pilatos pega Jesus, que já está em uma situação deplorável de massacre humano, e entrega aos judeus para ser crucificado. No exercício dessa tarefa, foi feita a cruz. Jesus então começa a via sacra, caminhando nas estreitas ruas de Jerusalém, se dirigindo até o lugar chamado Gólgota, o Alto da Caveira. Após um tropeção e outro, já não conseguindo carregar o peso do lenho, Simão Cirineu se compadece e ajuda Jesus a fazer uma parte do seu caminho. Mas quando chega o momento da crucificação, o texto diz que Pilatos, ele olha para aquele homem e, em um ato de escárnio e de ironia, Pilatos pega uma tábua e escreve: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E ordena agora aos soldados romanos que pegue aquela inscrição e ponha no cimo da cruz, no lugar mais alto, para que todo aquele que, levantando a sua vista, olhando para a cruz, pudesse perceber que a condenação daquele homem, escrita naquela tábua, era porque ele era o Rei dos Judeus. O que Pilatos não sabia, e o que muitos também não sabiam, era que a escrita de Pilatos, apesar de ter sido feita por ele, com a expressão da ironia de quem diz: olha, esse homem disse que era o vosso rei, e por isso vós o crucificaste e o mataste. A ironia de Pilatos, na verdade, cumpria com uma profecia que Deus já tinha falado séculos antes, quando no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 32, Isaías profetiza ao povo de Israel e diz: ouve, ó Israel, eis que eu vos enviarei um rei que reinará sobre vós com justiça. Ouve, ó Israel, eis que eu vos enviarei um rei diferente dos reis da terra, um rei que não veste um manto de linho fino, um rei que não veste um manto de veludo, um rei que não anda em uma carruagem
lado, a Escritura Sagrada, há séculos atrás, dizia: ei, ele vem, não porque será o rei dos judeus, mas porque será o rei soberano sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. Enquanto o mundo o via condenado e derrotado na cruz, o céu via o cumprimento da promessa do profeta Isaías. Jesus não estava ali por seus pecados, mas para estabelecer a justiça divina. A placa de Pilatos, sem saber, confirmava que o rei de justiça de Isaías havia chegado, e o seu trono era um trono de sacrifício por amor das almas, das quais todos estão aqui. Não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui. Não sei se você está entendendo. Israel esperava um rei. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, e versículo 16, não me falha a memória, o profeta Natan se dirige a Davi, enviado por Deus. Davi, que tinha no seu coração o anseio de erguer uma casa muito mais linda até do que essa, uma casa que fosse digna de receber a presença, a glória do Senhor. Mas Deus então brada dos altos céus e diz a Natan: olha, vai até Davi e diz a ele que ele é um homem de guerra, um homem sanguinário, e mãos que são sujas de sangue não constroem nada para o Senhor. Então diz a ele que mesmo assim o meu amor, a minha misericórdia e a minha escolha estará sobre a sua casa. Diz a Davi que eu levantarei na casa dele um rei que reinará para sempre. E esse rei, profetizado na sequência por Isaías, chega agora em Israel. E a Bíblia vai dizer, lá no Evangelho de João, no capítulo 12, que esse rei chega em Israel e há uma grande festa na cidade de Jerusalém. A terra estremecia como se um grande exército marchasse, comparando-se ao exército do rei Nabucodonosor. Havia um grande alarido no arraial. O povo começou a se espantar, o povo começou a especular e disse: olha, que barulho é esse que vem de fora da cidade? A terra está estremecendo, alguma coisa está acontecendo lá fora. E quando correram para os muros da cidade, para os portões da cidade, e levantaram a vista em direção ao lado de fora, então eles viram Jesus, o rei dos judeus, vindo montado no jumentinho, acompanhado de uma multidão, entrando em Jerusalém. De um lado alguém dizia glória, do outro dizia hosanas, do outro salve o rei que vem em nome do Senhor. Aleluia. Era Jesus entrando. Era Jesus entrando. Era Jesus chegando em Jerusalém. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, o rei profetizado em Isaías capítulo 32, mas que todo o povo judeu esperava, meu caro reverendo Emilson, que viria montado em um cavalo branco e acompanhado de um grande exército, cheio de espada, cheio de cavalos e cheio de cavaleiros. Mas Jesus entra na cidade, montado no jumentinho. Aleluia. E o barulho não era de um exército, mas era de glória. Porque era o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo, que estava chegando na cidade. Como receber esse homem? Como recebê-lo em nossa igreja? Como recebê-lo em nossa casa? Como recebê-lo se não for com um brado de glória? Como recebê-lo se não for dizendo: eis que ele vem saltando sobre os montes? Como recebê-lo se não vendo ele como sendo enviado de Deus para possibilitar essa mesa aqui hoje? Como recebê-lo? Vem Jesus.
entrando em Jerusalém. Então começa o seu ministério de forma branda. E quando alguém o interroga, ele disse: eu não vim trazer paz, senão espada. Mas a espada não era de ferro. A espada não era de bronze. A espada não era de ouro. Mas ela era uma palavra que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que diz a Bíblia, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medos. Aleluia. Não é uma espada que corta, não é uma espada que divide, não é uma espada que separa, mas é uma espada que ajunta. Aleluia. É uma espada que une, é uma espada que transforma, e que quando você é atingido por um golpe dela, você é confrontado, o seu pensamento é confrontado, o seu coração é confrontado, os seus pecados são confrontados, a sua maneira de viver é confrontada, a maneira como você trata a sua família é confrontada, a maneira como você trata o seu irmão é confrontado, a maneira como você trata a sua esposa ou marido é confrontada, porque quando a palavra dele vem como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, ela começa a te dizer: ei, para as mulheres, que hoje é o seu dia, seja mais gentil, para a criança, seja mais amoroso, e para com Deus, seja mais adorador.